Hoje é permitido você ser cliente do escritório de qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal e pagar 10 milhões de reais num parecer. Mas ai de você se você der qualquer tipo de apoio financeiro, eu não vou nem falar, mas moral ao Bolsonaro ou ao grupo político da direita. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Ei, se você gosta do que eu faço, pensa nisso. Esse conteúdo só existe porque tem gente ajudando a manter. Com pouco mais de $5 por mês, você também pode contribuir. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoia, use o cupom da descrição e já fica o meu obrigado. Paulo, vocês foram aí, conseguiram a Lei Magnitsky para o ministro Alexandre de Moraes, conseguiram que o Brasil sofresse a maior taxação do mundo, né, em 50% nos seus produtos. No seu programa você disse que vocês conseguiram retirar alguns produtos dessa lista, e o que vocês conseguiram até agora, na prática, foi infernizar o Brasil, vamos dizer assim. Aqui a coisa está em chamas, só se fala em tudo isso que está acontecendo. Agora, o que vocês queriam mesmo, vocês não conseguiram. O Bolsonaro está em prisão domiciliar, na semana que vem vai começar o julgamento do Supremo, certamente ele vai ser condenado e vai ser preso. Então, não é muito barulho, muita incomodação para o Brasil, para o que vocês estão buscando não ter tido resultado? Ainda. Quando você entra numa guerra, você não sabe qual vai ser o resultado. Isso não significa que você deva se render imediatamente porque você acha que você talvez não consiga ter o seu resultado. Mas ainda, diante disso, o que nós conseguimos hoje foi que pela primeira vez, haja uma luz no fim do túnel. O Congresso deve aprovar, provavelmente nessa semana, a questão das prerrogativas, que reduz muito a possibilidade de ação do Supremo Tribunal Federal contra os seus chantageados na Câmara e no Senado, ou seja, libera o Congresso para que o Congresso possa voltar a ter um mínimo de funcionamento. Isso foi fruto direto da nossa ação. E hoje, as conversas de bastidores estão acontecendo, é dado pelo meio político quase que como certa a aprovação de uma anistia. Algo que eu ouvia antes da aplicação das tarifas, que eu corrijo aqui, não foram causadas por nós de forma alguma, foi uma decisão do presidente Donald Trump, mas que era impensável antes disso. Absolutamente impensável. Ora, eu entrevistei o deputado Sóstenes Cavalcante, que é o líder do Partido Liberal na Câmara dos Deputados, o maior partido da Câmara, e ele disse, Paulo, no ar, tá? Para quem quiser assistir no Paulo Figueiredo Show, ele disse no ar, Paulo, o clima na Câmara mudou completamente. As conversas de bastidores, eu sei que vocês dois são excelentes jornalistas e conversam nos bastidores, e tem que reconhecer, o clima mudou completamente. Ora, nós temos agora o próprio ministro Barroso dizendo, não, anistia sim, mas tem que esperar a condenação, o que é uma sandice do ponto de vista jurídico, mas não é nem o ponto aqui. O ponto aqui é que algo que era impensável antes da nossa ação, agora é possível. Mas no final das contas, eu brinco de dizer, eu gosto muito de metáfora militar, se vocês repararem, talvez pela minha criação, eu brinco de dizer que nós somos o suporte aéreo. Nós conseguimos bombardear defesas inimigas, nós conseguimos dar as condições, mas no final das contas, quem ganha a guerra é a infantaria, é a ocupação. E a infantaria, ela tem que ser feita pelos brasileiros que estão no Brasil. Então, o parlamento tem que responder, a oposição tem que marcar sua posição e fazer política de convencimento. A população brasileira precisa continuar indo às ruas, foi de forma linda no início do mês e, ao que tudo indica, vai voltar de forma ainda maior no 7 de setembro. E no final das contas, o que a gente está buscando é dar as condições para que a sociedade reaja. Por isso que o lema é Reaja Brasil. Para que o Brasil possa reagir. Então eu acho que nisso, o trabalho que nós fizemos aqui foi imensamente bem sucedido. Mas Paulo, essa engenharia, esse cálculo, essa balança,
está valendo a pena porque o tarifaço está atingindo de fato quem produz no Brasil, quem exporta. E aqui quem exporta, na sua grande maioria, é o agronegócio, que é uma bicicleta que movimenta aqui a balança econômica no país. O governo não está conseguindo resolver esse problema, vai acabar tendo que tirar dinheiro dos cofres públicos para manter o emprego garantido dos brasileiros e muita gente tendo que se virar agora vendo esse tarifaço posto sem data para acabar. Valeu a pena? Então a opção eu não sei, vale a pena você lutar pela sua liberdade? Em algum momento, né, se perguntaram isso para a economia americana na Segunda Guerra Mundial ou para os próprios americanos na Guerra da Independência em 1776. A guerra traz consequências ruins, mas a solução, a alternativa é a rendição. Então eu pergunto, vale a pena lutar pela liberdade? Eu acredito que sim. Eu acredito que o direito da dona Neide em casa postar o que quiser nas suas redes sociais ou votar no candidato que quiser se sobrepõe ao privilégio de um exportador do agronegócio de ter o seu lucro. Eu acredito que se sobrepõe, inclusive, ao direito de alguém ter emprego. O direito da liberdade se sobrepõe aos demais, até porque, e isso é uma coisa que os economistas gostam de discutir, sem liberdade não há economia. No final das contas, funcionam e se beneficiam aqueles que estão próximos naquele momento da oligarquia política. E eu acho que hoje o Brasil está caminhando para isso. Eu acho que hoje é muito mais benéfico você fazer parte e participar do Gilmar Palusa em Lisboa do que você, por exemplo, aumentar a sua produtividade com uma invenção nova ou com um método produtivo mais eficiente ou qualquer coisa que seja. Hoje no Brasil é muito mais benéfico você ser amigo do Lula para ter um empréstimo do BNDES do que você efetivamente ser um grande produtor. E isso não pode subsistir. Um país que tem este esquema de coisas não é um país que se torna rico. Então, até para a economia, embora essa não seja a minha preocupação número 1, a liberdade esteja acima da economia, até para o bom funcionamento da economia, a liberdade é fundamental. Ô Paulo, a gente via muito, a Neila falou agora da questão do agro, né, que sempre foi um setor que apoiou, né, a direita, da direita, apoiou o governo Bolsonaro, e agora a gente não vê muitos porta-vozes defendendo. De alguma forma, vocês se isolaram aí numa bolha, ou as pessoas estão com medo de fazer uma defesa desse grupo político? A que pessoas você se refere? Pessoal do agro? Isso. Poxa, você... Não só o agro, né? Vamos depois... colocar aqui. A gente está falando do agro. O Bolsonaro tinha apoio de uma classe empresarial ali no governo dele. Eu vou focar no agro porque é um grupo mais característico de apoio a esse segmento. E aí o que aconteceu? Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Esse grupo tinha um grupo de WhatsApp, onde vários dos grandes empresários brasileiros batiam papo, e por causa de uma discussão em grupo de WhatsApp, todos eles tiveram as suas empresas invadidas pela Polícia Federal em 2022 durante a eleição. Foi isso que aconteceu. Então, hoje, nós temos aqui inúmeros empresários que pedem, eu vou encontrar um grande amanhã, inclusive, nós temos inúmeros grandes empresários que pedem encontros conosco o tempo inteiro, só que eles morrem de medo de falar publicamente, sabe por quê? Porque eles sabem que vivem em uma ditadura. Eles sabem que se derem qualquer tipo de apoio, nos derem qualquer tipo de apoio, podem achar um pendrive numa privada de alguém que eles vão sofrer exposição e perseguição, e quem sabe ter uma Polícia Federal visitando a casa deles. Porque é isso que aconteceu. Hoje é permitido você ser cliente do escritório de qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal e pagar 10 milhões de reais num parecer. Mas ai de você se você der qualquer tipo de apoio financeiro, eu não vou nem falar, mas moral ao Bolsonaro ou ao grupo político da direita. Eu entendo que para você isso não é uma ditadura, mas para mim se parece muito, muito com o que aconteceu na União Soviética, com o que acontece em Cuba, na Venezuela. É bem parecido com uma ditadura. Eu não acredito que a gente está numa ditadura, acredito que temos problemas sim com relação a essas questões, mas uma ditadura não, porque a gente ainda tem possibilidade de se defender, né,
pelos meios democráticos e as pessoas que estão nomeadas foram nomeadas democraticamente. Paulo, você falou dessa questão financeira, eu queria explicar um pouquinho dessa sua situação aí nos Estados Unidos. Como que é a sua rotina? Olhando daqui, parece que você fica 24 horas por dia lidando com essas questões que para você é cara, como você está colocando aqui, de fazer esse enfrentamento ao que você está enxergando no Brasil como uma ditadura. O seu tempo é todo dedicado a isso, e como é que você ganha dinheiro, como é que você está sustentando aí? Infelizmente, muito mais do meu tempo do que eu gostaria é dedicado a isso. Sofrem com isso a minha esposa, as minhas filhas, os meus amigos que não me veem, mas eu entendo que eu estou aqui de novo, né, muitas comparações militares, parte da minha formação, mas eu entendo aqui que eu estou embarcado numa guerra e que em algum momento eu vou voltar para casa. É isso. Financeiramente, minhas principais fontes de receita são, obviamente, as minhas empresas, que eu já tenho há bastante tempo, várias delas, e eu não divulgo os meus negócios no ar, porque eu já sofri muitas represálias por conta disso, então aprendi a lição. Você conheceu o Donald Trump, que vocês tiveram uma sociedade, eu não sei como é o termo específico aqui no Brasil, com relação a um hotel que ia ser construído aqui no Brasil. Esse negócio não deu certo. Como é que se deu essa sua aproximação com o Donald Trump? Você tem conversas diretamente com ele, ou são mais com os interlocutores dele? E como que é esse Donald Trump? É aquele Trump do filme que a gente assistiu, ou ele é muito diferente? Como é esse convívio, se é que há? Não sei se é qual filme. Eu provavelmente não vi esse filme que você está falando. Eu vou tentar resgatar o nome Trump aqui enquanto você me responde. Eu conheci o presidente Trump em 2012, ele não era, 2011, 2012, ele não era presidente ainda, ele era o grande empresário imobiliário que eu sempre admirava, porque essa era a minha origem, e nós tivemos uma relação pessoal e comercial muito produtiva. Não vou dizer que nos tornamos amigos, porque talvez isso seja mais verdade para os filhos, nunca me tornei amigo do Donald Trump, mas lidei bastante com ele, de forma muito acalorada. Eu acho que eu sou o único brasileiro que negociou com Donald Trump 3 vezes de forma bem sucedida. Então, nós tivemos um grau de relação. Donald Trump, ele é muito parecido, eu diria que é idêntico à pessoa que você vê na televisão, assim como o presidente Bolsonaro, né? Tem uma característica muito grande de ambos, é que eles são a mesma pessoa na frente das câmeras que são atrás das câmeras. E isso é muito legal, porque são pessoas autênticas. Eu almejo, né, no dia que vocês me conhecerem pessoalmente, e a gente tiver essa conversa num restaurante, vocês vão ver que eu sou o mesmo Paulo Figueiredo fora das câmeras que sou dentro das câmeras, a mesma personalidade, o mesmo estilo brincalhão, ao mesmo tempo confrontador e provocativo, é a mesma personalidade. O Trump é assim, o Trump é o que você enxerga, ele é bem-humorado, ele é uma pessoa engraçada, ele é provocador, ele é muito inteligente, ele é muito rápido na análise das situações, é muito difícil você deixar alguma coisa passar despercebida, ele é muito duro na negociação. Eu nunca tomaria a postura que o governo brasileiro está tomando, graças a Deus eles estão nos facilitando a vida, mas é muita burrice, é muita inabilidade de negociação o caminho que o governo brasileiro está tomando. Então nós tivemos uma relação comercial que eu acho que foi muito bem sucedida. A relação comercial que eu tive com o presidente Trump foi muito bem sucedida, até problemas na sociedade no fim de 2016, muito tendo a ver com o que o próprio Donald Trump, no início de 2016, com o fato, no final de 2016, quando Donald Trump se tornou presidente, e houve uma divergência, na verdade, com os sócios, mas eu nunca tive divergências pessoais grandes, acho que foi muito bem sucedido. O hotel está funcionando no Rio, cheio, bem ocupado, um hotel lindo, um dos hotéis mais bonitos do Rio de Janeiro. Então acho que foi uma sociedade muito bem sucedida. E a minha relação hoje, óbvio, o presidente Trump é uma pessoa muito inacessível, não é uma pessoa que dá para mandar um zap aqui para ele, dizendo: e aí, Trumpão, como é que você tá? Não, a relação, obviamente, acontece muito mais pela sua equipe, e quando as coisas chegam pro Trump, a bola tem que já tá muito mastigada. O processo de algo... Por isso que eu acho que é uma coisa quase que infantil, quando as pessoas acham que a gente influencia o Donald Trump. Entendam, é quase que uma via crucis para um documento chegar na mesa do presidente Trump. Não importa se pode ser o melhor, o amor da vida dele. Você tem que passar
no nosso caso, a gente teve que passar pelo Departamento do Tesouro, pelo Departamento do Estado, pelo National Security Council, pelo Domestic Policy Council, pelo White House Counsel Office, que é a advocacia dentro da Casa Branca, pelo Departamento de Justiça. Teve coisa que teve que passar pelo Departamento do Comércio. Aí você vai e encontra o Deputy Chief of Staff for Policy. Aí o Deputy Chief of Staff for Policy tem as opiniões dele, que voltam, são 50 documentos, 50 pessoas dando opiniões diferentes para finalmente chegar a uma coisa que dá para você colocar na frente do presidente dos Estados Unidos e dizer, é por aqui. E aí o presidente dos Estados Unidos, no nosso caso especificamente, falou, não é por aqui, eu quero fazer tarifa. E assim funciona. Andrés, então não dá para chegar e falar, Trampão, sanciona agora o Hugo Mota. Pau, ele... Deixa comigo, Paulo, aperta um botão, não funciona, assim, infelizmente. Mas começa ali de baixo. Paulo, o filme é O Aprendiz, que ele trata muito desse início, né, da carreira do Donald Trump no mundo dos negócios. É um seriado, um filme. É um filme. Não, existe o seriado, O Aprendiz. Não, tô falando do filme. Tô falando do filme. Eu nunca vi. O filme que foi lançado no ano passado, que mostra essa trajetória do Donald Trump no mundo dos negócios e essa característica dele de ser muito duro, com relação às negociações e muito ambicioso também para chegar onde ele quer chegar, seja quem esteja pela frente. Ele não fica só na vontade, Paulo, ele atropela mesmo para conseguir chegar ali nos seus objetivos. Se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo do Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.